meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 2. E como é que nós vamos proceder agora? Vocês vão pegar o material aí, que acabaram de receber da professora presencial e acompanha lâmina por lâmina, tá bom? Primeiro, vou apresentar todos os objetos do conhecimento que nós iremos ver na unidade 2. E aí, nós vamos iniciar a aula da unidade 2, que é a aula 16, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal, aula 16. Na aula 16, nós vamos iniciar a unidade 2. Professor, quais são os objetos do conhecimento da unidade 2? Pessoal, vamos falar sobre os componentes orgânicos e inorgânicos 1 e 2. Primeira aula da unidade 2. Esse aqui é um objeto de conhecimento da aula 16. Mas durante as outras aulas, na unidade 2, veremos uma visão geral da célula 1 e 2, envoltórios celulares, processos de troca entre células e o meio externo. Também veremos citoplasmas das células procariontes e eucariontes, estruturas citoplasmáticas. Vamos falar sobre metabolismo energético da célula, núcleo 1 e 2 e divisão celular 1 e 2. Olha aí, meu diretor. Então, esses são os assuntos que nós iremos tratar durante a unidade 2 inteirinha. Hoje, aula 16, vamos falar então sobre componentes orgânicos da célula 2. Então, aqui vamos enfatizar lipídios e vitaminas. Entre lipídios e vitaminas, sempre com aquela perspectiva, pessoal, estrutura, propriedade, característica, função e um objetivo. Então, nós temos que ter esses itens esclarecidos para que a gente possa entender a importância dos lipídios e também a importância das vitaminas dentro de um organismo, ok? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Substâncias inorgânicas. E aí, a primeira... substâncias orgânicas. E dentre as substâncias orgânicas, vamos ver aí os lipídios. Mas o que são os lipídios? As duas substâncias mais conhecidas desta categoria orgânica são gorduras e óleos, geralmente denominados de glicerídeos. Se por um lado, esses dois tipos de lipídios preocupam muitas pessoas por estarem associados a alto índice de colesterol no sangue, por outro, eles exercem importantes funções no metabolismo e são fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos. Vamos ver quais são, então, essas propriedades, quais são essas características que mostram todo o conjunto de processos que os lipídios desenvolvem em um organismo. Então, vamos aqui, pessoal. Bom, primeiro, um dos papéis muito práticos, importantes e colaborativos dos lipídios é o de funcionar como um eficiente reserva energética. 1 grama de lipídio libera 9 quilocalorias. 1 grama de carboidrato libera 4. Isso nos trata de que para você tirar lipídio de carboidrato, você gasta energia. Porque há um processo. E sempre, pessoal, o lipídio, ele quando consumido, ele será utilizado no momento de um déficit de energia
Ou, se não tiver esse déficit, ele é armazenado. Em que sentido, professor? Não só no sentido do lipídio puro quando você consome, bem como derivados, como carboidrato. Porque se o carboidrato ele vai dar uma função de formação de glicose, isso pode sim acarretar no armazenamento de lipídios dentro da célula, em forma de lipídios. Outra eficiência é utilizado como um isolante térmico, notadamente nos animais que vivem em regiões frias. Depósitos de gorduras vão favorecer uma flutuação no meio aquático e os lipídios menos densos que a água propicia essa característica de facilitação. Claro que isso é uma forma também de adaptação ao meio onde a região é fria e precisa ter esse isolamento para que não ocorra gasto de energia. Apesar que eles gastam energia para poder produzi-la, né? Além desses dois tipos fundamentais, armazenar isolante térmico, os lipídios, gordura / óleo, né, existem, que tem diferença, pessoal. Existem outros que derivam, sendo lembrado da sua função que exerce nos seres vivos. Exemplo, nós temos aí as ceras, os fosfolipídios, os esteroides, prostaglandina e os terpenos, que são, né, um grupo de lipídios que tem uma especificidade na fisiologia metabólica de um organismo. Então, aqui, ó, alguns exemplos. Vamos, então, ver cada um deles. As ceras. Se pegarmos ela em diversos sistemas, encontradas na superfície de folhas, e isso quando a gente está falando de seres vivos de origem vegetal, e nos esqueletos de muitos animais invertebrados, funcionam como um material impermeabilizante. Não devemos esquecer dos depósitos de cera que se formam nas nossas orelhas externas como função de proteção. Então, não só como uma questão de isolante térmico intracelular, mas como um impermeabilizante, que também auxilia muito, não somente animais, de animais invertebrados, como os vertebrados, bem como os seres vivos de origem vegetal. Outra característica que nós temos aí são os fosfolipídios. Professor, os fosfolipídios são importantes componentes das membranas biológicas. Nós vamos observar na aula que as membranas, vamos lembrar, que elas têm aí uma estrutura. Professor, quais são essas estruturas? Nós temos aí, ó, os lipídios, né, que é essa porção vermelha. Então, nós temos uma parte lipídica extracelular e uma parte lipídica intracelular, que é essa daqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui o marcador. Ó, essa porçãozinha aqui, ó, vermelha, que eu estou frisando em preto, tudo essas bolinhas aqui são lipídios. Tá? E aí nós temos esses lipídios que separam o meio extra do meio intracelular. Claro que ele tem uma estrutura química que vai favorecer esta separação. E, professor, quando nós falamos que ocorre a separação, temos que lembrar que nessa porção extracelular aqui, ó, toda essa parte aqui, e na porção intracelular, o líquido que encontra-se aí são líquidos totalmente distintos, com propriedades distintas, com viscosidade distinta, com quantidade de sólidos solúveis distinta. Então, é um meio que não se mistura. E, professor,
E como é que é essa comunicação intra-extracelular? Aí a comunicação dessa porção que vocês estão vendo aqui com a porção de baixo é realizado por proteínas, que nós vamos ver, é outro componente orgânico que nós vamos ver lá na frente, que faz essa comunicação intra-extracelular. Então, os lipídios, para as estruturas celulares, eles realizam a separação do meio. Mas não só separam o meio, como promovem nessa porção amarela que vocês estão vendo, uma região que vai favorecer com que todas essas proteínas, temos, não só proteína, mas nós temos o que nessa membrana, nessa porção amarela? É um meio, essa porção amarela que vocês estão falando, é um meio onde uma parte do lipídio, nós vamos ver quais são essas partes, são duas partes, favorece reações químicas para ocorrer essa troca entre o meio. Então, quais são essas outras estruturas, professor? Nós temos aí proteínas transmembranárias, extramembranárias, intramembranárias, glicoproteína, glicolipídio, e temos vamos de novo, Jefferson, que um conjunto de glicoproteína, glicolipídio, nós temos... vai vir na minha cabeça já. Vamos lá. Nós temos aí proteína, não é glicocálice, Jefferson, vamos lá, nós temos aí proteínas integrinas, ou então transmembranárias, que é a mesma coisa, extracelulares, extramembranária, intramembranária, glicoproteína, glicolipídio, glicocálice. Um conjunto de glicoproteína com glicolipídio, glicocálice. E esse glicocálice também tem uma função específica de adesão e coesão entre as células adjacentes. Isso tudo é favorecido por essa porção amarelada. Outra estrutura, outro lipídio que nós temos aí são os esteroides. São hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal ou pelas gônadas, os quais são responsáveis por diversas funções do organismo, tais como controle do metabolismo, isso aqui é muito importante, controle metabólico e características sexuais. Esta porção dos esteroides, então, são hormônios inatos, aonde exercem N funções, entre elas, professor Jefferson, crescimento, desenvolvimento, maturação tecidual, fisiológico, o que distingue o que é músculo de homem e o que é músculo de mulher. O deltoide de um homem não é a mesma estrutura deltoide de uma mulher. Também temos aí a prostaglandina, que atua como mensageiro químico nos tecidos vertebrados, e os terpenos, que estão presentes em alguns pigmentos importantes biológicas, né? Como a clorofila e os carotenoides. Mas o que são esses lipídios? Quais são essas estruturas? Qual é a estrutura do lipídio que confere tudo essas propriedades dele? Então vamos lá. Os lipídios são compostos orgânicos, professor. Quando fala que uma coisa é orgânica, é porque tem átomo de carbono, nitrogênio, hidrogênio, os chaos, né, como eles falam. Então, os lipídios são compostos orgânicos, insolúveis, que significa que não interage com a água. O que é isso, professor? Ele não interage com a água. Ou não se mistura, como as pessoas gostam de falar, né? Mas, na verdade, é que não ocorre interação eletrolítica com a molécula de água. Se não ocorre interação, então ocorre quando você junta água e óleo, ou lipídio, tem aí uma separação. Uma porção de água e uma porção de óleo. Então, não mistura. Então, significa que não há interação eletrolítica, química. Por quê, professor? Porque os lipídios, eles são,
apolares. O que é isso, professor? Lembra, a água... Vamos aqui lembrar um pouquinho, ó. Show. A água, o oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, eles são positivos. E temos aí carga negativa. Então, a água é dipolo. Na verdade, a água é polar. Se a água é polar, do que tipo? Dipolo. Ela tem uma polaridade negativa e uma polaridade positiva. E o lipídio, professor? Se a água é polar, é que ela tem polaridade. Mas se eu colocar um A aqui na frente, esse A é negação. Logo, o lipídio é apolar. Não tem o quê, professor Jefferson? Carga. Por isso que ele não interage com a água. Professor, por isso quando a gente come, aí o prato fica com óleo. Esse óleo é lipídio? É. Aí esse óleo, por mais que eu coloque água, o óleo não sai. Mas quando eu coloco sabão, sai. É porque o sabão se conecta à molécula de água e se conecta à molécula de lipídio, fazendo com que o lipídio saia da superfície do prato. Então, o sabão, ele é um conector. Ele junta a água com o lipídio e a água escorre o lipídio, porque quem gruda o lipídio na água é o sabão. Esse procedimento é chamado de saponificação. Professor, oi, o que é saponificação? É quando você pega o sabão e junta, mistura, adiciona a água e a gordura, fazendo com que a água consiga tirar o óleo, o lipídio, da superfície do prato, da superfície do garfo, da superfície da faca. Vamos lá. Isso tudo para explicar o que é apolar. Então já entendemos que o lipídio ele é orgânico, entendemos por que ele é insolúvel em água, dissolve-se bem com éster e álcool. Aí sim, mas ninguém vai lavar a louça com álcool. A estrutura química, ou quando a gente fala a estrutura molecular do lipídio, é muito variável, mas nós temos uma estrutura geral dele. Vamos dar apenas aí uma noção química da estrutura dos principais grupos de lipídio. Então nós temos aí uma estrutura geral para o grupo dos lipídios. Aqui, pessoal. Professor, para mim, meu diretor, esta é uma estrutura geral dos lipídios. Nessa estrutura, uma molécula de lipídio ela é constituída por duas cadeias de hidrocarboneto. A primeira cadeia de hidrocarboneto é uma cadeia simples, saturada. Por que saturada? Porque só tem ligações simples. A segunda cadeia de hidrocarboneto, ela tem uma insaturação, significa dupla ligação. Então, como ela tem essa dupla, ela tem essa cauda de hidrocarboneto torta. Tudo bem? E aí, acima, que parece 2 flagelinhos, né? Acima, nós temos o que a gente chama de capa... Meu diretor, aumenta a tela aí para mim. Pessoal, por que eu estou falando flagelo, né? Porque o lipídio, ele é visto desse jeito aqui, ó. A cabeça e a cauda e essa cauda torta. É assim que é o lipídio. Para mim, meu diretor, agora. Então, pessoal, como vocês estão vendo, isso aqui, ó, esses 2 rabinhos aqui, esse aqui é esse hidrocarboneto aqui, ó. E esse com a perninha torta é esse aqui. Então, tem 2 flagelinhos, são hidrocarbonetos. Aí tem essa cabeça, que eles falam que é uma cabeça. Ela é constituída de quê, professor? Ela é constituída por um glicerol, por um fosfato e por uma colina.
Esse glicerol, esse fosfato e essa colina, essa estrutura, confere ao lipídio uma propriedade hidrofílica. E a calda de hidrocarbonetos confere ao lipídio uma propriedade hidrofóbica. Propriedades antagônicas chamamos de anfifílica ou anfipática. Por que propriedades antagônicas, professor? Porque essas propriedades, elas são polares, ou você vai ter uma cabeça hidrofílica negativa ou uma cabeça hidrofílica positiva. E sempre a porção hidrofóbica é apolar. Meu diretor, aumenta a tela rapidinho. Então, professor, em geral, eu tenho um lipídio de cabeça positiva, e as caldinhas são assim, ou um lipídio de cabeça negativa e as caldinhas assim. Para mim, meu diretor. Então, essa é a estrutura geral. Esta é a estrutura geral dos lipídios, tá bom? Professor, por que uma é positiva e outra negativa? Por causa da estrutura da colina, fosfato e glicerol, que isso a gente vai ver lá mais tarde. Hidrofílica, o que significa? Hidro, água, filia, afinidade. Então, esta cabeça, esta estrutura molecular vai fazer uma interação com a molécula de água de acordo com a sua polaridade positiva ou com a sua polaridade negativa. Já a porção hidrofóbica, hidroágua, essa questão de ser fóbica, não ocorre interação molecular ou eletrolítica. Por isso que ocorre a separação de meios intra- e extracelulares quando ocorre a formação de determinados lipossomos. Outra coisa, professor, e qual a importância desta insaturação? Nós temos outros tipos de lipídio. Essa é a estrutura básica. Tem variações? Tem. Na tela, meu diretor. Então, vamos conhecer mais duas aqui, ó. Eu falei, tem lipídios. Ó, tem lipídios assim, lipídios positivos e negativos, insaturados. E temos lipídios assim, ó. Positivos e negativos. Ah, professor, para mim, meu diretor, esta é a molécula geral. Aí tem variações? Tem. Olha, duas variações. Eles podem ter polaridade positiva ou polaridade negativa. Quem, professor? Os lipídios insaturados. Meu diretor, dá só um recuo na câmera rapidinho. É como se esses dois lipídios... Pode afastar um pouquinho? Isso, mais um pouco, até mostrar meu pé. Pode, vai ser coisa rápida. Aí, pronto. Tá vendo esses dois lipídios aqui? Insaturados. É como se eu fosse o lipídio, daqui para cima, essa estrutura aqui, a bola, e daqui para baixo são essas duas cadeias. Então, a minha perna tem uma dupla ligação, ela fica assim. Vou fazer assim, ó, uma dupla ligação, ela fica assim, torta, tá bom? Tortinha, porque ela tem essa dupla ligação. Esses dois não. Não tem dupla ligação. As perninhas são retas, ó. São retinhas para baixo. Essa aqui tem uma insaturação. Qual a importância, professor? Lipídios insaturados, lipídios saturados.
temos lipídios insaturados positivos negativos, lipídios saturados positivos e negativos. Diferença é que esses aqui, eles giram no próprio eixo e esse aqui não, eles ficam parados. Isso é uma informação. Essas coisas você tem que fazer as anotações aí. Lá na frente vai fazer uma diferença do caramba para você entender não deixa de ser a morfofisiologia da dinâmica bioquímica que ocorre na membrana celular. Nisso aqui, ó. Volta. Aqui, ó. Nesta membrana. Há uma dinâmica, são reações que acontecem aqui. E lembrar dessas características, dessas estruturas que conferem propriedades, essas propriedades vão ter uma característica que confere uma função para ter um objetivo tecidual. Lembrem, as células formam tecidos e os tecidos formam órgãos. E não é só o órgão que tem uma função. Não é só o tecido que tem uma função. Para que o órgão funcione, para que um fígado funcione, até o seu tecido, até a sua célula, até a membrana da sua célula tem que ter uma dinâmica. Os alvéolos pulmonares têm uma fluidez, uma dinâmica, um funcionamento. Logo, a membrana dos alvéolos também tem. Isso está diretamente ligado às estruturas moleculares que as formam. Na tela, meu diretor. Então, os lipídios têm esta estrutura geral, mas nós temos algumas diferenciações entre os lipídios saturados e os lipídios insaturados. Os fosfolipídios das membranas, dispõem de uma bicamada. Por isso que muitas vezes, nós falamos que tem a porção hidrofílica e a porção hidrofóbica. Porção hidrofílica ou hidrofóbica é a porção que faz a separação. Logo, se aqui eu tenho a cabeça do lipídio e aqui eu tenho a cauda, essa é a porção que vai interagir, hidrofílica. Essa é a porção que não vai interagir, hidrofóbica. FF. Ok. Tá perfeito até aí, pessoal. Anotaram todos os dados? Entendemos as estruturas dos lipídios? É para entender a estrutura, as propriedades características. Como isso acontece, vai ser nas próximas aulas. Agora, vamos falar sobre vitaminas e a sua importância. As vitaminas são as substâncias que o organismo não tem condições, quer dizer, não tem condições, é que o organismo não produz. Pronto, porque é o que o organismo não produz, por isso precisa fazer parte da sua alimentação ou dieta alimentar. Pessoal, quando o organismo não produz determinadas coisas, a fonte é nutricional mesmo. Existem dois tipos de vitaminas. Existem as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. Ora, só pelo nome já é sugestível. Hidrossolúveis são solúveis em água. Significa que são facilmente metabolizadas essas vitaminas e expelidas de forma mais rápida pelo organismo, liberada. Exemplo, complexo B e vitamina C.
As lipossolúveis são aquelas que são solúveis em gordura. Atua principalmente na estrutura celular. Vitamina A, D, E, K, que faz parte, integram esse grupo. Professor, então, quando fazemos uso de determinadas vitaminas, o meio para que você absorva, ou um meio para que essa vitamina tenha a sua função biológica de forma eficiente, se ela é lipossolúvel, é no meio de gordura. Se ela é hidrossolúvel, é em água. Observação. Professor, em geral, vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis, o que elas são? O que elas fazem? Elas são, pessoal, como carreadores. Elas auxiliam no processo metabólico, na dinâmica do processo metabólico. Então, as vitaminas desempenham diversas funções no desenvolvimento e no metabolismo. No entanto, não são usadas nem como energia, nem como material de reposição celular. Funcionam como aditivos, são indispensáveis ao mecanismo de produção, mas em quantidade pequena. Não há necessidade, porque se você tem uma dosagem alta de vitamina, dá vitaminose, isso também prejudica. É muito semelhante com as atividades biológicas dos sais minerais. Só que os sais minerais, eles aceleram, eles potencializam, eles fazem uma dinâmica no metabolismo. Elas auxiliam nesse processo. Mas não só no processo, além do desenvolvimento e do amadurecimento tecidual. As vitaminas, no entanto, não são usadas como energia, funcionam como aditivos em pequena quantidade. A falta de vitamina, porém, pode causar várias doenças. Entre elas, nós podemos citar o raquitismo, enfraquecimento dos ossos pela falta da vitamina D ou escorbuto, falta de vitamina C. O que mata, mata as populações. Aqui nós vamos ver algumas propriedades de vitaminas. Vitamina A é importante para o processo de crescimento, pois forma ossos, dentes, melhora a pele, cabelo, protege o aparelho respiratório, digestivo, urinário e também é importante para a visão. A cenoura, por exemplo, é rica em beta-caroteno, substância a partir da qual o organismo produz retinol, uma forma ativa de vitamina A, e a sua ausência ocasiona xeroftalmia. Como a gente está vendo aqui, a vitamina ela vai auxiliar o organismo na produção de um elemento que é importante para uma determinada ação do sistema. Então, ela auxilia nessa produção. Outra, para que ocorra a dinâmica do desenvolvimento e manutenção. Então, quando a gente fala crescimento, é desenvolvimento. Melhora a pele, melhora o cabelo, protege. Essa coisa de proteção é manutenção. Ela auxilia nessa manutenção. Por causa que as vitaminas, elas
paralelamente aos antioxidantes, elas auxiliam nessa forma de desintoxicação do sistema pelos metabólitos produzidos durante o processo de desenvolvimento. Outras formas de vitamina A, ou fontes, desculpa, leite integral, queijo, manteiga, gema de ovo, pimentão, mamão, abóbora, verduras. Claro, pessoal, que isso em determinadas são diferentes concentrações, tá? Nós temos aí a vitamina do complexo B. A vitamina do complexo B auxilia nas reações químicas do corpo, principalmente no processo da respiração e também responsável pela produção de energia. Quando a gente fala produção de energia, é dentro do metabolismo do processo de formação de ATP, tá? Ela auxilia. Então, professor, muitas vezes, quando as pessoas estão produzindo trifosfato de adenosina e essa produção é ineficiente, é devido à baixa concentração de vitamina B. Então, isso já lembra o quê? Quem faz atividade física tem que estar com o seu complexo B, né, em dias. A deficiência da vitamina B12 no organismo pode ocasionar o que a gente chama de anemia perniciosa. Essa condição ocorre devido à falta da proteína que promove a absorção de vitaminas, resultante dos sintomas de fraqueza, palidez, cansaço, formigamento nas partes das extremidades. Quando a gente fala pé, nós falamos mão, pode ser no braço, na perna, no antebraço, porque dá um formigamento. Então, quando a gente fala complexo B, cada integrante do complexo tem a sua importância dentro do processo de desenvolvimento. Agora, vamos aqui, ó, em relação aí do complexo B, nós temos aí a fonte de vitamina do complexo, que são cereais, leguminosas, feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, alho, cebola, isso em porções vegetais. Animais, moela, coração, peixes, frutos do mar em geral são são excelentes fontes, né, de vitamina B. Ovos e leite, claro que isso em concentrações e proporções distintas. Nós temos aí a vitamina C, onde podemos ter a fonte, o tomate, laranja, acerola, limão, goiaba, em geral, frutas ácidas. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, preserva os ossos, dente, preserva, também como se for utilização de manutenção. Gengivas, vasos sanguíneos, aumenta, quer dizer, melhora o processo de absorção de ferro, ajuda, né, a intensificar o sistema imunológico e aumenta a cicatrização. A vitamina C também nos auxilia contra a anemia, inflamação dos músculos, enfraquecimento dos vasos sanguíneos e também pode ocorrer sangramento devido a partes do corpo quando se tem essa ausência. Todos esses são sintomas de uma doença denominada escorbuto, quando se tem a ausência da vitamina C. Que é uma das suas fontes também, a gente vê aí, ó, abacaxi, caju, mamão, manga, couve, espinafre. Claro que para isso, uma nutrição diversificada auxilia você manter aí a quantidade exata de vitaminas e também lipídios para mim, meu diretor, que auxiliam nesse processo de desenvolvimento, pois é uma compensação em relação aos processos metabólicos do organismo, tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter exercícios. Tchau!